De volta com o programa Ciência e Consciência. Hoje eu, pessoalmente, com muita alegria, estou recebendo Roberta Ferreira. Mais uma médica aqui para você, meu amigo do Ciência e Consciência. Aliás, Roberta, antes do seu boa noite, eu fiz um levantamento aqui no Ciência e Consciência, os médicos que já passaram por aqui. Então, consciências do porte de Dr. Nário Takimoto, Walter de Almeida, Eduardo Martins, aliás, o Eduardo, cardiologista, ele me deu uma entrevista lá em Montauk Bay. Muito interessante, foi muito bacana fazer essa entrevista com o Eduardo Martins. Ana Márcia Abrão falou aqui sobre TENEPS, uma técnica que você, meu amigo do Ciência e Consciência, pode verificar acessando o site. Então vai estar lá no site, vai estar aparecendo aqui para você, meu amigo do Ciência e Consciência, o site www.complexes.org. Tem muita informação, tertúlias com o professor Valdo Vieira, o canal do conhecimento e os programas do Ciência e Consciência. E recentemente nós resgatamos uma entrevista do seu colega Hernande Leite, uma entrevista muito interessante, gravada ainda na TV Japi, no estúdio antigo, e está disponível para você, meu amigo aí, você mesmo que está sentado aí, me vendo. Bom, Roberta Ferreira, tema de hoje eu considero um desafio, a sua pessoa, consciencioterapia, reeducação. O que é tudo isso? Por que é tão importante a consciencioterapia? Boa noite, Tom. Obrigada por receber a gente da OIC aqui. Vou falar um pouquinho, então, do que é a consciencioterapia, né? A consciencioterapia foi uma técnica que ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira no livro 700 Experimentos. É uma técnica de abordagem da saúde, uma técnica terapêutica, né, de abordagem da saúde que tem por base o paradigma consciencial. Então, a gente pega o que já existe da medicina, da psicologia, das abordagens de saúde em geral, tá? E abrange, aumenta, amplia essa abordagem, incluindo, então, a abordagem também do paradigma consciencial. Tem uma técnica específica de melhoria da saúde, que serve tanto para melhorar a saúde de quem está bem, quanto também para tratar doenças, mini-doenças, né? Tratar da remissão de todo tipo de doença e de patologia, tanto aquelas restritas simplesmente ao corpo físico, à parte psicológica, quanto também à parte emocional, mental e energética. Tá? Então, é uma abordagem mais global, da consciência como um todo. E esse é o paradigma consciencial, então? Esse paradigma mais amplo? Então, a saúde e a doença, você não trataria só do corpo físico? Como é que entra o holossoma nesse contexto? Tanto é que dentro da consciencioterapia a gente tem um outro conceito de saúde. Hoje em dia, a própria Organização Mundial de Saúde, os médicos, se discute muito sobre qual seria o conceito de saúde mais adequado. Antigamente, se dizia que saudável era aquele que não tinha doença, né? Se você não tem nenhuma doença, foi no médico, está tudo bem, você é saudável. Hoje em dia a gente sabe que para determinar alguém como saudável, é preciso que aquela pessoa, além de estar bem fisicamente, que ela se sinta bem, que ela tenha vínculos sociais, que ela se dê bem com a família, que ela durma bem, que ela tenha um projeto de vida. Então a própria medicina ampliou o conceito de saúde. Dentro da consciencioterapia, a gente trabalha com o conceito de saúde consciencial. Então a pessoa ela deve estar bem não só com o corpo físico, mas bem no ponto de vista consciencial. Então, entra aí as bases do holossoma, né? Então, a saúde mental, do mental-soma, a saúde energética, que é do energossoma, e a saúde emocional, do psicossoma. Mas também o ponto de vista dos atributos da consciência. Então, da onde a pessoa veio, para onde ela vai, o que ela está fazendo de útil com a vida dela, como é que ela está aproveitando e usufruindo essa saúde, qual o sentimento que ela tem de inserção na vida, né? Como é que ela se sente predisposta, como é que ela acorda de manhã, o que ela pensa do futuro dela, qual o nível de estressamento positivo e negativo no dia a dia dessa pessoa. Então, a gente trabalha com esse conceito e trabalhamos também com o conceito de saúde relativa. O que é saúde para você é diferente do que é saúde para mim. Cada um tem o seu patamar de saúde mínimo. Nossa, como é que é isso? Explica para mim. Pois é, por exemplo, você pode... Quantas horas você dorme por noite?
6 horas, 6 mais horas. ou menos. Eu durmo 8. Se eu dormir 6, eu não sou ninguém. Então, assim, cada pessoa tem um referencial. Quando a gente vai fazer um exame laboratorial, você faz sua taxa de glicemia, por exemplo, taxa de glicose, a gente vai ter uma referência que vai de 90 a 110, aquilo ali está saudável, né? Como é que a gente daria um referencial, por exemplo, do que é ser saudável? A pessoa que visita a família todo dia, ela é mais saudável da que visita uma vez por mês só? Então, é esse tipo de relativização que é preciso saber. É sutil. É sutil. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode estar numa cadeira de roda, ter alguma doença que ela vai morrer daqui 5 anos e estar mais saudável do que uma que tem todos os exames normais e está tudo bem. Porque o conceito, então, de saúde vai ser qual é o potencial de saúde possível para aquela pessoa, tá? E o tanto que ela, de fato, manifesta aquilo. Então, algumas pessoas nascem já com o que a gente chama de trafar nosológico, né? Já nasce com algum tipo de doença, já nasce com alguma limitação física, mas isso não quer dizer que essa pessoa é menos saudável do que uma outra que tem o corpo perfeito. Muitas vezes você vai olhar a produtividade da vida de uma pessoa dita doente na sociedade e ela é muito maior do que a produtividade de uma pessoa absolutamente saudável que passa 4 horas na academia todos os dias. Mas que interessante, nessa linha de considerações, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que é uma dúvida pessoal minha, inclusive. A relação disso tudo, Roberta, com o propósito de vida da pessoa. Então, é a resposta à pergunta, o que eu vim fazer aqui? Então, qual é essa relação? O propósito de vida, sobre isso falou muito bem o professor Laene Losch, que esteve aqui, falou sobre ProEx, Programação Existencial. Quem se interessar, é só acessar o site e vai verificar essa entrevista também. Acho um bom complemento, um bate-bola interessante dessa entrevista aqui para a do professor Losch. Como é que é essa história do propósito de vida? A gente vê que um dos balizadores da saúde, ou dos indicadores da saúde, tem relação com o propósito de vida. Que é a pessoa saber aonde ela quer chegar. Eu sou de Minas, lá se fala, se você não sabe onde você vai, qualquer lugar serve. Né? Então, assim, se você não sabe aonde você quer chegar, o que você quer dessa vida, a gente fica meio perdido. E, de fato, dá uma sensação de vazio. Então, se estuda muito, por exemplo, a crise da meia-idade, né? A idade da loba, da mulher com os 30, 40 anos, que fez tudo, criou os filhos, a síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora e a mãe não sabe o que fazer. Ou o próprio homem, quando chega com 40 anos, já não reconhece o próprio corpo tanto. Isso, em geral, tem relação quando a pessoa pautou a vida dela simplesmente no desenvolvimento físico. Nascer, né? Casar, ter filhos, trabalhar, aposentar. Aí aposenta, vai fazer um cruzeiro. Né? Então, isso para algumas pessoas já é o suficiente, mas para muita gente é preciso algo mais. Então, a gente vê que a saúde, ou sentir-se saudável, estar bem consigo mesmo, tem total relação com a meta que a pessoa tem para a vida dela. E quanto mais essa meta for, não só para ela mesma, mas pautada também no olhar para o outro, numa assistência ao outro, não só em tornar a si mesmo saudável, mas ajudar que as outras pessoas sejam saudáveis. E isso não necessariamente, muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo, não é minha meta, não é minha ProEx voluntariar ou fazer assistência. Mas às vezes a própria ajuda começa dentro de casa, tratar os próprios familiares de uma maneira mais adequada, ter um cuidado, um zelo na educação dos filhos, para torná-los mais autoconfiantes. A gente pode contribuir o tempo todo com a saúde das pessoas, né, de uma maneira geral. Por isso que a gente fala em reeducação em saúde. A gente pode nos educar e ajudar as pessoas a se educar em termos de saúde o tempo todo. E quando a pessoa alinha essa condição à meta de vida dela, tudo fica mais fácil.